Bem-vinda ao podcast Corretora de Marca. Eu sou a Giovana Carrilho, comunicadora de formação, nascida no mercado imobiliário, mas só me apaixonei por ele mesmo depois de bons anos, quando entendi que não era sobre tijolos, e sim sobre pessoas. Eu acredito que ser uma corretora de marca é sobre ser mais do que vitrine de imóveis. É sobre ser e transmitir presença, confiança e originalidade. Mas para isso acontecer, a gente se vira do avesso. Porque antes de se posicionar, é preciso se reconhecer. Esse é o espaço para trocar histórias reais, reflexões e coragem para construir uma marca viva. Corretora de marca. Quando a mulher se reconhece, a marca acontece. Vamos juntas descobrir que o avesso é o lado certo? Hoje, minha convidada é uma mulher que representa força, energia e resultados dentro do mercado imobiliário. Ela começou na corretagem de imóveis e conquistou o espaço com muito trabalho, dedicação e carisma. Com o tempo, se destacou também como investidora, ganhou reconhecimento em premiações e hoje atua como gerente comercial, liderando uma equipe de alta performance. Dali Souza é aquela profissional que não se esconde atrás dos números. Ela compartilha bastidores, celebra conquistas e inspira outras corretoras a acreditarem que é possível crescer e conquistar grandes resultados. E é exatamente sobre essa trajetória, de corretora a líder, de vitrine à gestão, que nós vamos conversar no episódio de hoje. Seja bem-vinda, Dali! Obrigada! Nossa, sou eu mesma? Eu sempre ouço assim, ouça aquilo que você é pela boca de outras pessoas, né? E eu sempre deixo pra ver esse textinho assim, de surpresa, porque eu sei que é uma coisa que é estranho a gente ouvir sobre a gente mesma, né? É verdade. E conta então até um pouquinho pegando isso assim de, né, aqui na sua história, que você hoje é gerente, você é líder de equipe, mas quem é a Dali aí como pessoa, como marca, né? Nos bastidores. Nos bastidores? Eu falo nos bastidores, teriam que perguntar para eles, porque eu penso assim, é uma carreira... Eu cheguei aqui e falo, nossa, eu sou gerente. As pessoas falam, eu sou gerente. Eu vim tão sem saber nada sobre o mercado imobiliário. Eu trabalhava em outro ambiente, outro círculo, em outra programação, em algo que não tinha nada a ver com o mercado imobiliário. Tive resultados muito rápidos, muito expressivos, né? E em 3 anos, ser gerente, eu falo, nossa, é um mundo muito louco, não dá nem para explicar, assim, onde eu tô e como tudo aconteceu muito rápido. E você acha até que esse crescimento, ele aconteceu, assim, por qual fator, assim, qual que foi a característica principal que você acha que foi ali o fator determinante para essa jornada exponencial aí? O resultado. Eu sempre falo que o resultado não mente, né? Eu tive grandes resultados em pouco tempo. Resultados muito expressivos. Então, eu acho que foi o resultado que me trouxe até aqui. E para você conseguir esse resultado, como que você conseguiu se capacitar, ter essa autoliderança? Porque hoje você é uma líder de equipe, mas acho que antes de você liderar outros, você tem que, né, liderar a si mesmo. Como que é esse papel, né, esse trabalho de fazer essa autoliderança antes mesmo de ser uma líder ali? Gi, em todos os lugares que eu trabalhei, que eu passei, eu sempre me destaquei, né? Eu recebi essa pergunta, inclusive, no meu Instagram. Como que você era? Porque as pessoas têm curiosidade, né? Elas querem perguntar, elas falam, nossa, mas você já trabalhava com isso? Parece que você fez isso a vida inteira. E eu falo, não, hoje eu olho e falo, eu acho que eu nasci para isso mesmo. Mas em São Paulo, por exemplo, eu nunca nem conheci, nunca tive contato com um corretor. Desculpa, me perdi. Não, mas aqui é assim, a gente vai fazer engordando, né? Não, mas aqui, ó, aqui é um bate-papo, aqui é pra gente ficar tranquilo, a gente se perde. Minha cabeça geminiana aqui, a gente vive se perdendo. Então prazer. Tamo junto. Tamo junto. Não, mas a ideia é que você estava falando isso, assim, de como as pessoas te perguntam de como você conseguiu isso. E você falou que você sempre se destacou, né, na carreira e que sempre conseguiu ter esses resultados. Isso também ela se deve muito pela mentalidade, assim, de você
acreditar, de se sentir capaz, ou assim, não sou capaz, vou buscar essa capacitação? Como que sempre você trabalhou consigo mesma nessa... Era autoliderança que a gente estava falando. Eu sempre acreditei sim, em todos os lugares que eu passei, inclusive é uma pergunta que eu recebo no Instagram, se eu sempre fui líder, se eu sempre trabalhei com isso, e eu falo que não, mas em todos os lugares que eu passei, eu sempre me destaquei. Eu sempre avancei, eu sempre tive garra. Tem até um nome que usa muito, né, para nós mulheres, que é guerreira. Eu não gosto muito desse nome, porque para mim guerreira é aquela mulher que ela faz tudo, se sobrecarrega, abraça tudo, mas a gente sabe exatamente o que dá no final, né? Mas eu sempre fui destaque, eu sempre busquei fazer aquilo ou muito mais do que me pediam. Acho que o resultado, ele vem disso. A diferença, ele vem disso. Eu nunca fiz só o pedido ou o esperado, eu sempre fiz mais, eu sempre me doei mais. E eu nunca aceitei o lugar onde eu estava. Eu sempre soube que eu ia chegar em algum lugar, eu ia poder ter condições de ter as coisas que hoje eu posso ter, de ter a minha casa, de ter os meus bens, de poder dar uma vida melhor para os meus filhos. E eu sabia que eu ia chegar lá. Não sabia que o mercado imobiliário iria me proporcionar isso. Porque é um mercado gigante, é um mercado que muda vidas e mudou a minha vida. Eu falei já isso em outros episódios, mas é engraçado como alguns fatores se repetem, assim, e esse fator da decisão e de saber onde ter... Você tinha a clareza de onde você queria chegar, ou né, não tinha pelo mercado imobiliário, ou você não tinha, você sabia onde você queria chegar, mas não sabia como? Não sabia. Mas você tinha clareza, você falou, não, é esse estilo de vida que eu quero ter, é esse dia a dia, essa rotina, então isso para você era muito já claro? Era muito claro porque eu acho que vem um pouco de fé, eu tenho muita fé, eu pratico a religião. Então eu sempre tive comigo que tinha algo grande para mim. E essa palavra, ela soa e ecoa nos meus ouvidos, que é algo grande. Eu tinha essa promessa na minha vida. Então eu sabia que algo iria acontecer. E quando eu vim para cá, para essa cidade, eu vim assim, ao léu. Eu falo pro meu marido ao léu, porque era um sonho dele vir para cá. Aí conta até um pouquinho dessa história de como você veio parar em Praia Grande e também no mercado imobiliário. Eu trabalhava 7 anos na Globosat, né, que fazia parte do Grupo Globo, e na pandemia eu fui mandada embora. Eu até brinco que eu fui mandada embora de roupão. A gente trabalhava de roupão na pandemia. E aí eu fui mandada embora, e aí abri uma loja de moda online. Eu sempre gostei muito de trabalhar com roupa, com moda. E aí eu abri essa loja de moda online, e aí meu marido falou, agora a gente pode ir, porque era um sonho dele. Ele morou aqui por muito tempo na juventude, ele é sargento do Corpo de Bombeiros, e o sonho dele era trabalhar no GBMAR. Então ele queria muito voltar para cá. E aí quando eu abri essa loja online, ele falou, agora você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas estava em pandemia, não deu muito certo, né? Não falo que por conta da pandemia, porque eu não soube gerir mesmo, eu era nova nesse ramo. E aí eu falei, o que eu vou fazer nessa cidade? Aí ele falou assim, por que você não vira corretora? Aí eu falei, corretora, eu olhava e na pandemia não tinha muito isso ainda de Instagram, das pessoas divulgando, e eu passava na frente das imobiliárias e via o pessoal fumando, conversando na frente de imobiliária, sentado no Aquele computador. famoso corretor tira pedido, que era o que a gente falava antes. Né? Aí eu falava, não, eu sou muito ativa, eu não vou ficar, essa profissão não é pra mim, eu não vou conseguir ficar sentada esperando alguém vir comprar um imóvel. E aí foi quando eu comecei a buscar, porque eu vim também como querendo investir. Falei, de repente a gente veio no aluguel, mas eu falei, vamos ver se a gente consegue alguma coisa na planta. E aí eu cliquei no anúncio do Arthur Paraguai. E aí eu comecei a seguir, aí aquilo começa a viciar. E como eu vim da loja, na loja eu fazia stories, eu gravava, eu fiz live, eu cheguei a fazer live ao vivo. Eu falava, eu não vou fazer uma live. Fiz live, fiz provador de roupa. E quando eu vi a forma que ele divulgava os imóveis, eu falei, esse cara tá certo. A forma com que ele faz tá certa. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, só vou trabalhar se for com esse cara, eu só vou ser corretora se for para trabalhar aqui. Na época ele não tinha nem 10 mil seguidores. E aí eu mandei mensagem para ele, porque ele colocou um anúncio que estava precisando. E aí eu mandei uma mensagem para ele e falou, manda seu currículo. E aí quando eu mandei um currículo, que ele viu o Globo lá, ele falou, não,
eu não tenho salário para pagar para você não, porque ele estava no fundo da casa dele ainda. E aí, falei, então tá bom, eu vou dar entrada no meu Cresce, vou fazer alguma coisa e depois a gente volta a se falar. Aí ele abriu o escritório na Ocean, um pouco tempo depois, eu dei entrada no Cresce, aí quando ele iniciou na Ocean, ele divulgou lá de novo que estava precisando de corretor, aí eu chamei, eu falei, agora eu tenho Cresce, eu já dei entrada no Cresce, posso ser estagiária. Aí ele falou, vem conversar. E aí eu fui. Isso é muito legal, né? Porque a gente está falando de uma jornada que é recente, mas o mercado digital ele mudou muito, né? Então, ele, principalmente na pandemia, que foi realmente o que impulsionou, mas mudou muito. E teve uma fala aí que você falou que me chamou muito a atenção, de que foi que como o trabalho ali no digital do Arthur Paraguai fez essa conexão de falar, não, é aqui, é com ele que eu quero trabalhar, porque você identificou uma forma diferente, né? Sim. E eu acho que esse é o grande lance ali, né, no digital, que é quando você consegue transmitir, que o Arthur faz muito bem, ele realmente é um grande professor, né, de transmitir a essência dele, de não se moldar ali a um mercado que imobiliário ele é mais engessado, e o Arthur ele conseguiu trazer a autenticidade, o jeito de desenvolto dele pro digital, e você vê como isso conecta, né? Demais. E a Dali no digital, como que você consegue também trazer a sua essência, né? Então, é engraçado porque a gente nunca teve, assim, nunca conversou um pouquinho mais ali que o social, mas a gente já cria umas percepções, né? Sim. Então já tem umas percepções, que nem você me falou que é uma mulher de fé, eu já conheço, eu já sei, já estudei o Instagram dela, tô ligada, tô ligeira, né? Então assim, é engraçado que a gente tem já essas percepções pelo que o digital proporciona ali, né? Pela narrativa que você vai construindo. Você elabora muito, você pensa muito no que você transmite ou acaba sendo uma coisa mais natural? No feed eu penso, eu até falo que eu errei bastante, porque assim, quando lá atrás, quando eu quis voltar para as redes sociais, ainda o Arthur tinha aquele pensamento de que quando o corretor começava a gravar, o dono de imobiliária pensava o quê? Vou perder esse corretor. Ele tinha essa mentalidade, nós tínhamos, qualquer pessoa que avançava no digital, né? Eu acho que daqui a pouco vai querer fazer sozinho. Então acho que tinha esse certo receio, esse medo. Mas não era o que eu pensava, só que o que a minha mente funcionava assim, eu preciso criar a minha história, eu não posso ficar atrás da história de alguém, então eu preciso voltar a criar a minha história. E eu tinha uma história, né? E aí eu falei, eu vou voltar. Hoje eu falo assim que todo mundo que entrou no digital, eles têm pelo menos 1000 posts, mais de 1000 posts quem está há muito tempo. E eu tenho 200 só. Olha o tanto de tempo que eu perdi, que eu podia ter feito milhares e milhares de publicações, mas a gente fica esperando a perfeição. Mas é o feed, mas tem que ter, as cores tem que combinar, você tem que estar com esse look, e a gente perde um tempão com isso, sabe? Eu falava, quantos imóveis eu fui que eu podia estar ali, já falar do imóvel e postar aquele imóvel, mas não, ficava esperando tudo perfeito, o feed perfeito. Eu errei nisso, porque eu acredito que hoje eu tenho 15 mil seguidores, acabei de fazer 15 mil seguidores. Parabéns. Obrigada. Era para eu estar com muito mais. Mas eu estou avançando. Hoje eu já não penso assim, mas também eu tenho uma pessoa que me ajuda. Né? Eu falei, eu devia ter começado com isso já há muito tempo. Eu falo para os corretores, eu falo a Paris, cria a história de vocês. Aproveita que vocês têm já a persona do Arthur, vocês já têm essa comunicação que ajuda vocês e criem a história de vocês. Porque eu fui criando tanto a minha história que chegou um tempo como corretora que eu não precisava nem captar imóvel, eu não precisava mais sair para captar imóvel. As pessoas me procuravam, assim como hoje procuram o Arthur. Porque ele é o maior captador da imobiliária, porque ele tem o Instagram dele, então as pessoas vão lá e desejam colocar o imóvel para vender com ele. Eu falei, eu quero aparecer, então eu usava os vídeos que eu era campeã e eu falava em cima daquilo, porque eu falava, pessoas querem fazer negócios com pessoas de sucesso, com quem está indo bem no jogo. Então eles me viam e aí eles queriam fazer negócios comigo. Então eles me chamavam, eu criei muito relacionamento com isso. Eu fui mostrando os meus resultados. Em cada publicação que eu era campeã, eu sempre falava algo que pegava ali. Uma vez eu falei num vídeo que ele falou ele entregando a premiação para mim, e aí ele falou, por que você acha que você vende tanto? Aí eu falei, porque eu sou uma resolvedora de problemas.
E aí, depois disso, as pessoas me procuravam e falavam assim, eu tô com um Também problemão, resolve meu problema. Eu vendi um imóvel em 3 dias, então eu ia lá e postava, vendi esse imóvel em 3 dias, e os proprietários me mandavam mensagem, aí vende o meu imóvel também em 3 dias. Então, eu usava esses gatilhos ao meu favor. E eu adoro como as histórias elas vão se conectando aí, porque você estava falando de... Peraí que eu me perdi, Valdívia, eu ia fazer uma pergunta... lembrei. E eu adoro como as histórias vão aí se conectando, porque você falou que você fala, né, já para os seus corretores, para a sua equipe, de criar a sua própria história. E foi assim que nasceu o Corretora de Marca, né? Então, o projeto Corretora de Marca, ele veio quando eu estava ainda na house da MGQ, como marketing, que eu ficava na base mesmo no plantão de vendas. E uma corretora chegou da rua ali do almoço e falou, olha, acabei de encontrar o fulano, o corretor não sei da onde, e ele falou pra mim que é muito fácil, ele me viu com a camiseta aqui da construtora e falou que é muito fácil ser corretora de construtora, porque eu já sou uma corretora de marca. E eu falei, não, mas então você tá muito errado, porque assim, na verdade você tem que construir sua própria marca e somar forças, né? Claro. E você falou aí também que você veio de uma marca que você trabalhou aí também com Globo, então tudo isso também te dá uma base de entender como se posicionar e como somar forças na sua marca, né? Com certeza. Então, isso é o que eu queria até deixar aí de gancho. E outro ponto aí que você também falou, dessa questão de narrativa, de história, de entender ali, do corretor se reconhecer. Você hoje como líder de equipe, né? Você lidera homens e mulheres, né? Corretores. Sim. Você sente que as mulheres, elas são mais inseguras nesse processo também de tomar a decisão de ser ali campeã de vendas, ou pelo contrário, elas são mais resolutivas? Pelo contrário. As mulheres vão dominar o mundo. Mas até assim, a insegurança que eu digo, até às vezes no aparecer de rede social, não. Também não, você não sente essa... Não, acredito que os homens, eles têm bem mais esse bloqueio. É porque assim, no mercado tem mais mulheres, pelo menos a minha visão. Eu acredito que seja a mulher bem... quantidade, eu acredito que sim. Então, na verdade é até engraçado, porque estatisticamente, que acho que ainda está meio atrasado essas pesquisas, o nosso mercado ainda é muito masculinizado, né? Então, é isso que eu tô falando, Praia Grande a gente não tem esse dado, mas no dia a dia e pós-pandemia as mulheres entraram muito no mercado, né? Sim, muito. Então, acho que a gente ainda tem dados muito defasados. Mas desculpa, continua. Mas elas avançam. Hoje eu tenho apenas 4 homens na equipe. Olha. Eu tô com 19 corretores. O restante tudo mulher. 4 ou 5, é muita gente, tá? Agora eu tenho que fazer a conta. Mas 4 ou 5 e o restante todas mulheres. E elas assim, estão sempre no pódio. Isso é muito legal. Sempre no pódio, sempre. Mas são até o gancho que é o que eu lembrei que agora você falou. Agora veja, aqui às vezes a gente demora aqui para a gente ir fazendo os links, a gente se perde, eu vou, volto. Mas era em relação à perfeição do feed, era isso. Que você falou, eu poderia ter começado antes, eu poderia ter postado antes, eu ficava me preocupando com o look ideal, ou ali a luz perfeita e tal. Nesse ponto, você acha que a insegurança é mais mulher ou também não? Porque eu sinto que as mulheres, mas meu cabelo não tá perfeito. Sim. Ou talvez os homens também tenham, mas comunicam menos e se resolvem mais com eles mesmos e bora. Agora a mulherada não, né? O homem não é muito perfeccionista. Né? Eles fazem, quem faz? Quando eles... se ele não tiver vergonha, ele posta do jeito que tá mesmo. Não é? Agora a mulher não. Eu ainda tenho isso. Eu tenho essa percepção também. Eu ainda sou um pouco. Só que no Instagram, no Stories, não. No Stories eu vou que vou. Então, eu acho que o que comunica mais também é o Stories, não é o feed. Né? Então, assim, eu quero ter o feed ali sempre, aquele padrãozinho mesmo, eu continuo seguindo, mas o que conecta mesmo é o Stories. Em Stories eu falo, não precisa ser só sobre imóveis, você tem que conectar o cliente, que é o que o Arthur faz. Né? Ele fala sobre tudo, sobre a cidade, sobre o dia. Eu até falo para ele, lá no começo eu falava, as pessoas querem conhecer você, mostra a sua casa, mostra o seu café da manhã, e ele falava, não, eu quero vender imóvel. Eu falava, não, tem que postar, porque tem uma pessoa ali atrás, e o Stories ele é livre, você pode, né? Claro que seguindo uma linha, né? Eu não vou falar... não, sim, a gente tem que manter ali também
Acho que um critério até pensando nessa audiência, na credibilidade, né, que você está transmitindo. Claro. E quem entra hoje no seu Instagram consegue pegar aí a essência, esses valores que a Dali quer transmitir? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, pelo feedback que eu recebo das pessoas. Hoje, os currículos, as pessoas que querem trabalhar com a gente, elas mandam mensagem assim, falam, você é minha inspiração. Eu falo, meu Deus, logo eu. Eu falo, não, eu não. Mas eu sei que eu sou, né? Sim. E aí elas mandam mensagem, eu falo, a pessoa deseja trabalhar com a gente, eles querem trabalhar, e aí fica aquela coisa, às vezes, de juntar, porque a pessoa, ela já engajou tanto com você, e agora eu, como gerente, a pessoa se sente próxima também, às vezes, de pedir, né? E o que você acha aí que foi determinante nessa transição, né? De deixar de ser só corretora para ser uma gestora, né? De uma líder de equipe. Gi, não foi uma escolha minha, não foi uma escolha. Eu nem pensava, nem imaginava nisso. Eu estava sentada fazendo meu trabalho, o ano que eu mais vendi, que eu fui campeã, assim, praticamente todos os trimestres e os 2 semestres, acho que um semestre. Mas foi o ano que eu mais vendi, eu vendi quase 30 milhões em 2024. Mas o Arthur fez mentoria, começou com essa questão de expandir, e aí não tinha outra pessoa, né? Acho que tinha um certo medo também de me perder, porque eu ia ver o crescimento e talvez como corretora eu não ia mais caber ali. Então ele também ficou com medo de oferecer o cargo, porque ele falou, das duas uma, se ela não aceitar eu vou perder ela, né, porque talvez eu não ficaria. Mas eu falo que para tudo na minha vida eu sempre busco uma direção de Deus, né, eu fui buscar uma resposta, porque eu falei, um convite desse de cara eu falei não, e aí eu falei não tem cabimento nenhum, eu vou ganhar menos, né, eu estava vendendo muito. Aí ele insistiu, não, me mostrou números, falou que era algo para eu não pensar só no presente, né? Mas era algo para o futuro também. E aí eu falei, eu não tenho nenhum caixa, eu precisava de um caixa, eu não tinha vendido um apartamento que eu tinha, eu estava vendendo há 1 ano. Falei, eu nem vendi o Dubai ainda, eu preciso de uma reserva de emergência, porque até treinar as pessoas e começar elas venderem vai demorar, às vezes eu não posso ganhar pouco, eu preciso ganhar dinheiro. 2 dias depois eu vendi esse imóvel. Aí ele, tá vendo, é Deus. É Deus porque te favorece, espera mais um pouquinho que ainda não foi Deus não, eu preciso de uma resposta mais completa. Peraí, que eu preciso... Deus, me manda mais um sinal. Deus, vamos ver direitinho. É isso mesmo, né? Aí, mas assim, foi tudo caminhando para isso, eu acredito que a mentoria do Abner, acredito que você conheça, foi primordial para isso, ele veio para abrir mesmo meus olhos e falar, tem tudo para dar certo, tem que crescer, não tinha mais como crescer, não tinha mais como. Ele, com essa audiência que ele tem, com tudo que ele já fez na Baixada, não tinha como ser diferente. E aí eu falei, vamos nessa. Tanto que até no começo eu conversava com algumas pessoas, né? Eu falo, cara, não pode falar nada pra ninguém. Eu falava, não, eu fui porque Deus mandou, eu não tô aqui. E aí as pessoas espalhavam, né? Como ela não tá feliz por isso, ela não gostou. Eu tô em obediência, eu acredito que estar em obediência a Deus nem sempre vai me satisfazer. A obediência dói, obedecer dói. Mas eu sei que tem algo grande pra acontecer nessa obediência, então tá dando tudo certo. Eu também tô sendo tratada e trabalhada, eu acredito nisso. Eu tinha muita dificuldade em lidar com as pessoas, eu não tenho paciência com pessoas lerdas, cara, como que você não pensa nisso, não raciocina nisso? E eu falo, então é um trabalhar de Deus para mim, também comigo, como pessoa. Entender o outro, hoje eu faço PDI com as pessoas, fala, cara, vamos desbloquear, porque pra mim as coisas são práticas, eu resolvo, e se não deu, cara, então tá bom, vamos pro outro. E aí hoje eu consigo parar e falo, a pessoa tá passando por tal coisa, ela não consegue evoluir, vamos sentar aqui. Aí eu paro pra ler o PDI da pessoa. Pra quem, né, não sabe o que é o PDI, meu amor, explica só um pouquinho pra gente contextualizar aí. Ai, meu Deus, agiu. É um processo... Na verdade, o que significa a sigla mesmo, né? O PDI, assim. É um
processo, olha lá, a Gi me pegou agora, ó, deu um branco. Desenvolvimento? Desenvolvimento individual, tá? Então sim. Assim, ela preenche esse formulário que a gente... Quando ela entra, eu já faço ela preencher esse formulário. E aí, depois de 3 meses, ela escreve e eu retenho ali e falo, me entrega, porque muda, aquilo ali vai mudando também. E aí ela me entrega, e aí depois de 3 meses, porque passa a experiência também, e aí eu vou lá fazer, é como se fosse um feedback. Eu vou ler aquilo e eu vou dar um feedback para ela, ou também se ela não passou na experiência ali, ela já pode ficar sabendo. Mas o PDI, quando eu paro para ler, e aí lá no PDI, ele tem uma pergunta que fala assim, qual o dia mais triste da sua vida? Eu tenho muita curiosidade de ler essa pergunta. Eu falo, eu preciso entender qual é o dia mais triste da vida dessa pessoa e o dia mais alegre. Aí eu pego e aí a pessoa conta ali naquele PDI. Minha mãe, quando eu tinha 17 anos, a minha mãe me expulsou de casa e aí umas coisas que... O dia mais triste da minha vida foi quando eu pude tomar um banho. Porque eu caí de moto, sofri um acidente e fiquei 3 meses sem poder colocar o pé no chão. E aí você começa a ouvir aquilo e aquilo é um trabalhar para mim também. Porque eu falo, cara, olha a pessoa, então talvez é por isso que tem um bloqueio, e a gente sempre vê que tem um bloqueio, que a pessoa não avança. Eu acho que essa parte de entender também, né, a individualidade de cada um é um papel essencial também no líder, né, até para você motivar, para fazer aí crescer. Processo de desenvolvimento individual. Isso aí. Tá? E aí, até pegando esse gancho de liderança, nesses meses aí que você está como gestora, qual tem sido o maior aprendizado? Lidar com as pessoas. Eu acho que é isso. Entender as pessoas, respeitar as pessoas. Que a gente sai atropelando tudo, atropelando o mundo. Principalmente como corretor, tem aquela questão do individualismo. Né? Eu aprendi a ser individualista como corretora. Porque o ser corretora e o estar campeã me gerava um sentimento que hoje eu até indico eles lerem o livro Cabeça de Campeão. E eu falo para eles, vocês têm que desejar isso também. Uma pessoa que trabalha com vendas, ela tem que desejar o pódio, ela tem que desejar ser campeã, ela tem que desejar aquilo, não só a comissão. E eu tinha isso assim muito aflorado, que eu não fazia conta de comissão, eu queria o pódio. Para mim o pódio era mais importante do que a comissão. Então assim, eu lutava por aquilo, sabe? Então nesse processo a gente fica um pouco individualista, porque eu não queria saber do outro. Eu queria vender, eu ajudava, claro, né? Mas eu muitas vezes não peguei na mão e falei, vou te mostrar o caminho das pedras. A não ser com quem chegava muito junto comigo, mas era uma rotatividade muito grande, então tem gente que entrou e saiu que eu nunca nem tomei um café. E aí hoje eu paro e penso assim, reflito melhor sobre isso, né? Porque são pessoas, então a gente tem que ir com um pouquinho mais de cuidado. E como até trabalhar essa mentalidade, né? Que você falou muito dessa mentalidade de campeão, e trabalhar essa mentalidade, porque numa liderança, assim, você dá a mão, mas você também precisa do outro para você ajudar a impulsionar e aí fazer esse teu papel de líder. Como que é a mentalidade aí da Dali para conseguir também, né? Eu ia te fazer uma pergunta que é, para a sua mentalidade, é mais fácil conquistar clientes ou até conquistar essa mentalidade dessa liderança de equipe? Nossa, eu acho que o cliente é mais fácil, o cliente é bem mais fácil. Agora, liderança, assim, eu acredito que eu tenho um pouco disso também. Eu acho que eu tenho em mim uma autoridade, eu sempre tive isso. Isso, assim, é desde nova. Eu trabalhava num lugar que eu tinha que usar uniforme. Então, o que eu fazia? Eu sempre gostei de me arrumar muito, só que eu morava perto do emprego. Mas eu me arrumava, muito bem arrumada. Aí eu chegava, era coisa de 2 quilômetros. Eu chegava, me trocava, eu colocava o uniforme. Na hora de ir embora, eu me trocava de novo e ia embora. Andava aqueles 2 quilômetros, mas eu ia embora, chegava bonita e saía bonita, eu falava. Eu acho que isso me abriu muitas portas. O jeito, como a fala, como eu me imponho, eu sempre tive um pouco já dessa autoridade. Então, eu acho que isso me ajudou. Então, e se reconhecer como uma autoridade, você acha que já foi uma habilidade natural sua? Ou também você, assim, pela sua história, pela sua jornada, em algum momento você falou, não, eu tenho
sei lá, foi uma capacitação que você foi atrás ou já foi alguma coisa assim natural mesmo? Não, natural. Eu estudo, a gente sempre investe em mentorias, mas algo voltado assim para liderança em específico, não. É algo de mim mesmo, sei, dom de Deus. Porque você já desde ali de cedo, você já entendia que esse envelopamento ali já fazia parte ali da sua marca, de você, e você, quanto isso era importante, né? Sim. Eu acho que eu trabalhei com pessoas também, essa coisa de sempre querer me vestir bem e sempre estar, porque quando eu trabalhei na Globo, eu tive acesso a um mundo que eu então desconhecia, de pessoas que tinham muito dinheiro, né? Então eu convivi com essas pessoas e para mim, naquela época, eu olhava e falava para uma pessoa que eu tinha a vida da maioria das brasileiras, trabalhar, pegar ônibus, trem, metrô e chegar em casa e cozinhar e, né? E aí tinha o terceiro, quarto turno, e mãe filhos, e filhas. E aí eu ouvi elas falando, não, em casa eu chego, faço um lanchinho, lá não lavo roupa, só mando pra lavanderia. E eu falava, nossa. Que sonho, né? Eu quero chegar e não precisar fazer nada. E hoje eu tenho condições, graças a Deus, há muito trabalho também, de ter uma pessoa para limpar. Já faz mais de um ano que eu não lavo um banheiro. E eu falo que sonho é isso, eu não tenho assim muitas grandes, sabe? Eu quero viajar o mundo. O pessoal até brinca, você não gosta de viajar? Eu falo, gosto, mas eu gosto de viajar com um propósito. Em novembro agora eu vou fazer uma viagem, que é a viagem dos meus sonhos. E eu falo que é uma viagem com propósito, mas eu não tenho assim algo, eu quero viajar o mundo, eu quero um carro, não sei de quantos mil e uma casa. Eu quero dar uma vida boa para os meus filhos e ter condições de não precisar lavar a louça. Adoro. Eu adoro esses sonhos, porque na verdade esses sonhos eles fazem muita diferença no nosso dia a dia. Claro. Né? Eu lembro que eu tenho uma amiga que fala assim, não, meu maior sonho era ir num restaurante sem precisar me preocupar com o valor da conta. Isso. Então eu do açougue, né? E realmente é uma grande conquista. É o dia a dia, eu falo, eu não quero ser cobrada por tampa de Tupperware, desculpa. Não, e ainda mais em um mercado que... né, e numa profissão também que você não tem ali um fixo certo, então você tem que correr atrás, você tem que buscar, você tem que vender para conseguir ali, né, o seu rendimento ali mensal, e muito se culpa ali, né, o corretor a gente ainda tem alguns estigmas também de profissão, que muito se culpa o mercado, o cliente, e como que você sempre trabalhou essa autorresponsabilidade de falar, não, eu sou a única ali responsável pelos meus resultados, você acredita nisso, e como você também traz essa visão de autorresponsabilidade para sua equipe? Eu acredito, e assim, todo corretor, a gente fala que ele cai no buraco negro, né? Você está vendendo muito, as pessoas acham que eu nunca passei por isso, mas eu também passei. É que elas pensam que eu sempre fui privilegiada, porque como eu entrei desde o início, então eu tinha os melhores leads, eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas não. Juntou com muito trabalho. Eu sempre fui muito boa na captação de imóveis. Então, é o que eu falo para eles hoje, é 50%, 50%. Vocês são nossos sócios. Então, você tem que contar 50%, até menos com a imobiliária, e os outros 50 tem que ser você. Você não pode ficar esperando um lead da imobiliária ou aquilo que vai acontecer. O que de diferente você vai fazer? É isso. E você tem que entrar para somar. Eu vou contar com a imobiliária, mas eu estou fazendo isso. Esse plus a mais que você faz, que é o que vai te tornar campeão e é o que vai fazer você não zerar e você vender todos os meses. Por exemplo, naquela época as pessoas falam, hoje eu ouço que era fácil vender, né? Porque logo início depois da pandemia, eu não peguei o momento exato de pandemia. Eu peguei um pós-pandemia, mas falam que era mais fácil vender do que hoje. Mas, por exemplo, tinha a sua dificuldade naquela época. E o mercado já estava também com todo mundo fazendo vídeo, com todo mundo impulsionando. Então, o que eu fui fazer de diferente? Falei, bom, fazer vídeo normal o Arthur já faz. Eu não vou ficar competindo no vídeo com o Arthur. Então, eu vou fazer algo diferente que me torne vista em um nicho diferente. E eu comecei a falar sobre a locação de temporada. E isso me impulsionou muito. E aí, eu comprei um apartamento da MGQ, inclusive, um Unitá, que é assim, meu queridinho, na Praia Grande. E eu lembro que você foi uma das primeiras corretoras, né? Termina aí sua linha de raciocínio para eu não atrapalhar, mas vamos lá. Aí eu investi no Unitá, apareceu uma unidade, tinha voltado uma unidade para a construtora, eu falei, eu vou comprar esse imóvel. Mas por que você vai comprar um imóvel de um dormitório? Eu não tinha ainda meu imóvel próprio. Eu falei, eu vou comprar, eu vou mobiliar,
eu vou mostrar para as pessoas que dá certo investir para fazer isso e trabalhar nesse nicho e depois eu vendo. E aí eu mobiliei, gastei uma fortuna, que hoje eu tenho a experiência, inclusive, de falar para o cliente, não gasta tudo isso, não precisa ter torre quente num apartamento de locação de temporada. Deixei ele assim, é o mais bonito que eu falo, que é o mais bonito que eu já vi lá. Eu lembro que foi realmente um case, um zoom, assim, de falar. E o que eu acho mais interessante é que você conseguiu também enxergar estudar o mercado, então você viu que você ia concorrer ali até com o seu líder ali direto, você encontrou uma brecha ali no mercado. Encontrei. Eu achei que o mais interessante também, você se colocou como investidora, Sim. né? E isso traz, né, aquela coisa assim de reforçar mesmo aquele selo de falar, eu acredito no que eu vendo, eu acredito no mercado imobiliário, no produto que eu vendo, né? Eu acho que esse também foi um papel, foi uma virada de chave muito importante para você, né? Sim. Ali no seu posicionamento como marca, de ser reconhecida. Demais, demais. Esse foi a chave que eu falei, todo mundo me enxergou, inclusive ele. Né? No começo, ele fala, mas você está perdendo tempo com isso. Eu parei de vender. Foi o ano que, quando eu investi no Unitar, foi o meu pior ano, que foi 2023. Foi o meu pior ano em vendas. E aí eu falei, não, mas eu vou fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, com aquela vida, aquela loucura que tinha, eu falei, e ainda eu que vou administrar, não vou colocar um administrador, porque eu quero aprender. Então eu fiz curso, eu fui até premiada, que o Pedro do curso de Escola de Imóveis, que hoje ele é muito conhecido, ele foi no Unitar, ele me entregou a plaquinha dentro do Unitar, então foi assim, um case de sucesso. E hoje eu tenho propriedade para falar com vários clientes, então todo mundo que ligava lá e quer fazer locação de temporada, eu era referência. Então eu vendi muito imóvel de um dormitório. Hoje eu tenho um grupo com todos os clientes que compraram comigo e hoje eu incluo os clientes dos corretores no meu grupo, que eles se ajudam e trocam experiências e falam sobre já liberou o Natal, então indicação de faxina. Então assim, eu tenho muita propriedade para falar sobre isso e isso alavancou muito as minhas vendas, porque eu vendia de 1 milhão, eu vendia de 800, mas sempre tinha os meus 300, 350, minhas locações de temporada, isso que fez eu alavancar as vendas e me tornar várias vezes campeã de vendas. Então é muito engraçado, assim, porque sempre tem um copo meio cheio da vida, né? Inclusive no mercado imobiliário também. Então, é o que você falou, tem o buraco negro aí que às vezes todo mundo entra, mas também tem um copo meio cheio e você conseguir enxergar, e não só você, como quem se destaca, quem consegue realmente uma história de sucesso, geralmente é justamente nessa visão do copo meio cheio da vida. E aí você tá falando aí de cursos, de mentorias também que você fez. Você acha que, e até do buraco negro, você acha que influencia essa questão de diga com quem andas, diga-me com quem andas que te direi quem és? Essa mentalidade também de quem está ali no seu entorno, principalmente no dia a dia do trabalho, que é onde às vezes a gente passa a maior parte do tempo, influencia? Eu acredito que sim, Gi. O mercado, eu acredito que pode ser que seja assim em vários lugares, eu não conheço porque eu só trabalhei aqui. Eu sinto que até o Prêmio Imóvel, ele uniu muito essa classe, mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, eu não tinha assim, antes do Prêmio Imóvel, eu não tinha acesso a muitos corretores, porque as pessoas até comentam que eu não interajo, não vou, não converso. Mas o que acontece? Eu não trabalhei em outros lugares, eu só trabalhei lá no Arthur. Então eu não tinha mesmo muito relacionamento. Eu tenho relacionamento com corretores agora, porque como líder, gestora, eu vou caçar, eu vou atrás deles, né? Muda a perspectiva, né? Muda. Então, hoje eu tenho esse relacionamento com eles. Me perdi de novo, já esqueci da pergunta. Não, eu tava falando E ela ainda falou que é sem corte, então vai ficar. Não, mas é assim, né? Ó, Valdívia não pode cortar, hein? Que aqui é vida real. É pra gente mostrar os bastidores mesmo. Mas o que eu que eu tava te perguntando era isso, assim, essa mentalidade de com quem anda, de quem tá junto, né, se influencia. Sim, eu acredito que sim, influencia. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu sempre falo assim, toda história tem, na verdade, 3 lados, né? O seu, o meu e o certo. Então eu já ouvi muita coisa aí sobre mim, sobre o Arthur, sobre a gente. E aí eu falo assim, dê oportunidade para as pessoas contarem da forma dela, né? Porque você quer saber a verdade? Olha para o resultado. Muitas pessoas passaram por lá
E onde estão essas pessoas? Elas tiveram resultado para onde elas foram? Teve gente que saiu de lá falando, eu vou sair porque eu recebi uma proposta inegociável. E aí ficou também nesse outro lugar 4, 5 meses, já saiu também, e já saiu, já tentou, e já saiu. Então assim, quem tá certo? Quem tá crescendo, quem tá tendo resultado, ou quem pula de galho em galho e sai falando mal. Então assim, conheça as pessoas antes de ter uma conclusão sobre elas, dá essa oportunidade. Ou não também, mas se você realmente quiser falar, é igual ao casamento. Eu falo que não adianta você ouvir só o marido e ouvir só a mulher. Ou você ouve os dois juntos, ou você não tem partido de nenhum dos dois. Sim. E até nessa, né, de você também mostrar sempre o seu lado nessa jornada, né? Então, toda aí nessa jornada, né, Dali, o que você mais se orgulha da sua jornada, seja no mercado imobiliário, da vida, de toda a tua soma até chegar aqui? Dos meus resultados e da pessoa que eu vou ser. Porque eu consigo enxergar a pessoa que eu vou ser. Então, eu preciso correr atrás disso, de quem eu serei. E estar trabalhando com as pessoas e estar no meio de pessoas hoje, eu acredito que esteja me ajudando muito nisso. Então, eu preciso olhar e estar atrás daquilo que eu sei que eu vou ser e onde eu vou chegar. Isso é muito legal, assim, é a clareza, né, o foco ali no objetivo e vamos, e eu sou quem eu posso ser hoje, mas ainda, tô de olho no amanhã. É isso mesmo. Sem ansiedade, né? Sem ansiedade. Essa é a parte difícil. Peraí, que né? Amanhã é ansiedade. Oh, meu Deus, essa é a parte difícil. No meu caso, haja corrida. Vi que você corre também, ó. Haja corrida pra conseguir lidar com tanta ansiedade. Mas não é mole, não. E que mensagem aí você gostaria de deixar para as outras corretoras? Que elas sonham em crescer, sonham em se destacar, em ter essa autoridade, ser referência, mas elas ainda não se enxergam capazes. Não desista. Eu acredito que as pessoas desistem muito fácil das coisas. Elas desistem, elas simplesmente entram e acham que não vai dar certo e desistem. Mas é que o nosso mercado, a porta para o nosso mercado, ela é muito ampla, ela tinha que ser um pouquinho mais estreita. Então a pessoa, eu li um post uma vez que é o real mesmo. Me mostre um vendedor que estudou, assim como um médico estudou, e eu te apresento um milionário. Então não é porque eu trabalho com vendas que eu não preciso estudar. Eu preciso estudar. Então se eu estudar e se eu sempre estar querendo mais e aprendendo mais, e aquilo vai me tornar um verdadeiro campeão, um milionário, onde eu quero chegar. Eu acredito que seja isso, que as pessoas desistem, que elas não estão preparadas para a entrevista, elas vão muito mal preparadas para a entrevista. Detalhes, sabe? Que falta, assim, acho que na mulher hoje, eu não sei se é essa questão do empoderamento, do feminino, do feminismo, se arruma. Eu peço um vídeo para você, manda um vídeo, porque o vídeo já é uma seleção, porque eu recebo muito currículo, eu não tenho como eu venho aqui na imobiliária, tá horário, eu vou ficar fazendo só seleção. Então o vídeo é a porta de entrada hoje para mim. Eu peço para gravar um vídeo de 4 minutos. E eu não vejo nenhum cuidado no vídeo. É um vídeo de apresentação de uma entrevista. Olha o lugar onde você vai gravar esse vídeo, quem está atrás de você? Qual o barulho que eu ouço? Como que você se posiciona nesse vídeo? É uma pré-entrevista. Então eu não vejo esse cuidado, sabe? É de qualquer jeito. E ali você já é reprovado, você nem consegue passar para a próxima etapa de uma entrevista. Porque se no vídeo, que é a sua porta de entrada, você não teve preocupação alguma, eu não vou conseguir talvez te dar um tempo. Eu já até, às vezes a pessoa insiste tanto e ela segue, e aí eu falo, tá bom, mas aqui no vídeo eu não consigo, tal. Então tá bom, vem aqui. Não adianta, é a mesma coisa do vídeo. Ou seja, né? Entendeu? Então, assim, mas a perspectiva, você vê que pode sim, às vezes ter uma timidez, tudo, mas é o contexto, né? Todo esse cuidado, que é o que eu falo, que assim, o digital ele é um recorte do que a gente quer transmitir. Mas tem todo esse cuidado, né? Que você precisa, por mais simples que seja, você precisa ter, né? Na hora de você transmitir uma postura de credibilidade também, que o mercado exige, né? Claro. Assim como a postura também
E assim, é difícil eu errar. Eu estudei, eu fiz gestão de administração, de RH. Eu falei, eu nunca vou usar isso, eu não sei porque que eu estudei isso, mas hoje você vê como sempre o conhecimento vai trazendo novas habilidades, um novo olhar e a gente acaba somando aí em toda essa jornada. E eu tô com uma corretora lá que ela me mandou um vídeo e ela, no vídeo, atrás, microfone, bonita, ela me mandou um vídeo toda posturada. Eu falei, nossa, eu nunca recebi um vídeo assim, vamos lá, vamos fazer uma entrevista comigo. Fez a entrevista comigo, adorei posicionamento, fala. Eu falei para ela, de onde você acha que vem essa postura, sua elegância na forma de falar, do seu comportamento? Ela falou que veio dos pais. Tá? Ela entrou, tá no 2º mês, vendeu o mês passado, já vendeu 2 esse mês. E assim, uma elegância, uma conversa, uma educação, postura, a voz, sabe aquela voz, fala com o cliente, não é uma educação. Eu falo, gente... Não erra, geralmente eu não erro. Então, ali é escolhido a dedo, literalmente, que é uma seleção bem criteriosa. Dedo, eu garanto. Não, o seu dedo, ali é bem pontual. Às vezes não é. Mas isso é um know-how de vários anos ali, uma experiência, uma bagagem de vida mesmo. É verdade. Né? E pra gente fechar, né, já que a gente já falou aí de liderança, de mentalidade, já falou até um pouquinho desse contexto, mas o que é ser uma corretora de marca para você? Uma corretora de marca é uma corretora que precisa ser vista. Precisa ser vista, precisa ser lembrada e precisa construir uma marca de sucesso. Isso aí, é legal que aí, ó, já estamos aqui com uma corretora de marca e que hoje é uma líder aí de equipe e que acho que cumpriu muito bem também esse papel, cumpre, né, ainda, e acaba sendo essa inspiração de mostrar realmente essa marca, de acho que fazer essa congruência, né, entre presencial e digital. E até aproveitando, porque eu gosto de falar, e eu tô falando dessa congruência de presencial e digital, hoje a gente está vivendo um boom mesmo, né, do digital, em que todo mundo quer estar, todo mundo quer fazer vídeo, todo mundo quer postar, mas de nada importa aí esse recorte do digital se não existe essa vida, esse correr atrás, esse movimento no presencial, que eu acho que é boa parte aí, né, do dia a dia e do sucesso, né? Não basta só impulsionar. As pessoas, o que as pessoas estão fazendo hoje no digital, no mercado imobiliário? Elas pegam um apartamento, colocam no feed, impulsiona e espera o lead cair do céu. Isso não vai mudar nada. Porque quando o cliente entra no seu perfil, o seu perfil ele tem que estar construído. Se você não fala todo dia nos stories, se você não conecta, não é impulsionar. O Arthur chegou a 200 mil seguidores como? Ele não fazia um anúncio para aquele imóvel, ele fazia um anúncio para as pessoas seguirem ele. E a partir do momento que as pessoas começavam a seguir, se identificava com ele e desejava ter um imóvel na Praia Grande. Isso foi a construção de algo. E as pessoas querem as coisas do dia para a noite. Eu vou impulsionar aqui, o lead vai vir e eu vou vender um imóvel. Não. É a construção de uma imagem e aí você alimenta aquela imagem todos os dias e depois vai ser uma consequência você vender um imóvel para aquela pessoa. É um relacionamento, né? É um relacionamento. E que traz essa pessoalidade, essa autoridade e aí os valores, né? E todo o contexto do que você quer transmitir como marca. Então, acho que esse bate-papo já deu muita bagagem aí de estudo, de inspiração, insights. Então, mais uma vez, obrigada aí pela presença. Espero que também quem esteja assistindo também esteja curtindo muito e colocando em prática, em movimento, porque, como a Dali falou, é muito mais do que ser uma vitrine de imóveis, né? Muito mais. Obrigada eu pelo convite. Essas flores são da Cássia, uma parceira nossa. E a ideia é que realmente sejam flores que perdurem, assim como marcas aí de desidratada, sucesso. Né? Então, linda, obrigada aí mais uma vez pela confiança, que é um mimosinho também, da Bicho de Goiaba, para adoçar aí o dia. Obrigada.